Salve aí, felas! Tudo bem com vocês? Chardier Batista em mais um vídeo. Sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês aí, fazer um review de aspectos mais técnicos desse cara aqui do Olympus Corre Grafeno. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse carinha aqui, fica comigo até o final do vídeo, que eu garanto para vocês que vai valer muito a pena. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, eu vou te pedir encarecidamente, se você puder, se inscreve aqui embaixo. Bastante gente tem assistido aqui o nosso conteúdo, tem deixado aquele like, que é muito importante também, mas não está inscrito, então isso ajuda demais o canal, é uma maneira não monetizada de você fortalecer o nosso trabalho e fazer esse conteúdo chegar para mais corredores. Então vamos lá, bora pro vídeo. Bom, então vamos lá, mas antes de eu começar a falar desse tênis, eu quero dizer para vocês que esse tênis aqui foi adquirido por meio aí do Felas Clube de Review, que é um clube que a gente criou lá no Telegram, eu e o Gustavo Nogas, lá do canal Por Que Correr, certo? Então a gente não tem nenhum vínculo com a marca, nenhum vínculo com nenhuma loja, então tudo que a gente disser aqui vai ser realmente a verdade, aquilo que a gente acha, a gente então não tem rabo preso com nenhuma marca. A única coisa que a gente quer é fortalecer aí a todos que fazem parte lá daquele clube. Então, se você quer saber um pouquinho mais de que se trata aí o Felas Clube de Review, sugiro a você que entre aqui nesse grupo do Telegram, lá tem todas as regras, tirem as dúvidas com a gente que eu te explico certinho o que está rolando por lá, como é a forma de se participar desse clube e quais os benefícios que você terá fazendo parte aí dessa família. Então, fica comigo. Dito isso, vamos começar então a falar do Olympus Corre Grafeno, esse tênis aqui com placa da marca, né? Uma marca nacional produzindo aí um tênis como esse, é muito legal, assim como a Fila já trazia, então é sempre muito bacana poder falar sobre isso. Quero dizer para vocês que hoje eu vou fazer então um review de aspectos técnicos, talvez tenham outros reviews aí pela internet, mas eu garanto para você que aqui a gente sempre tem um diferencialzinho para trazer para vocês, então vou tentar fazer o meu melhor. E deixa aqui nos comentários se você também está ansioso para esperar aquele primeiras impressões que eu sempre faço, em que eu visto o tênis no pé e saio correr e já conto para vocês na hora qual é realmente a primeira impressão do primeiro calço, o que eu estou sentindo, onde aperta, onde é confortável, se tem retorno, se não tem. Então muito bacana, mas eu quero que vocês deixem aqui se vocês estão gostando desse conteúdo. Então vamos lá. Bom, primeiramente vou começar falando do cabedal do Olympus, depois a gente vai falar da entressola, por final, solado. Show? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, quando eu vi esse tênis pela primeira vez e o pessoal falando desse cabedal aqui, a primeira coisa que me veio na cabeça, sabe o que foi? Aquelas sandalinhas da Sandy dos anos 90, que era meio que um plástico. Quando eu via ele, foi isso que eu imaginei. Obviamente eu já fazia uma comparação com os primeiros Vaporflies, certo? Então eu fiquei com isso muito na cabeça e quando eu abri esse cara aqui em casa, que ele chegou, foi uma grata surpresa porque ele realmente é diferente. Então vamos falar sobre isso. Cabedal dele inteiro forjado no que a Olympus chama de Oxitec, certo? Que é um monofilamento com aí tramas de elastano, o que é muito legal, que dá uma textura diferente para ele. Apesar de aí na tela parecer um plástico, ele é diferente. Quando vocês verem ele de perto, dá para a gente perceber aí o cuidado que tiveram com esse cabedal, certo? Ele é translúcido, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí a minha mão, mas eu vesti aqui em casa com uma meia azul e dá pra gente ver completamente a cor da meia, os pés ali dentro. Ele é bem furadinho, certo? Tem esse materialzinho fusionado que aí ele cobre os furinhos, ó, onde ele tem essa cor laranja, mas mesmo assim me parece que vai ser extremamente respirável. Os furos são bem grandes assim, Felas, e olha, é muito bacana, eu fiquei muito surpreso com esse cabedal, ele não tem nenhuma costura, o clipe de contraforte dele aqui é interno, ó, tem uma estrutura, certo? Aqui o que eu achei interessante é que ele tem esse puxador para te ajudar no calce
e ele tem uma certa elasticidade aqui em cima, o que é bem legal. Ele não tem acolchoamento aqui, ele tem só aquele bigodinho interno, que é uma tendência. Eu arrisco dizer que a galera, depois do Vaporfly, vem copiando esse formato, certo? Talvez poderiam pensar numa nova maneira ou tentar atualizar, trazer alguma coisa nova nesse sentido, mas em time que está ganhando não se mexe. Eu acredito que eles estão fazendo aí a maioria dos tênis baseados nisso, então ele é dessa forma também, certo? A lingueta não é atachada ao restante do cabedal. A lingueta, eu vou mostrar aqui para vocês, olha só. Ela também é nesse mesmo Oxitec, então ela é bem furadinha e não tem nada de enchimento de espuma, nenhum. Ela é bem fininha mesmo, tem 2 passadores aqui para ela não ficar correndo, certo? Eu acredito que quando você for vestir esse tênis, como eu calcei ele aqui, você tem que ter um cuidado para essa língua, ela não dobrar aqui no seu pé. Fala um pouco mais disso quando eu for fazer as primeiras impressões. Então, cuidado que a gente tem que cuidar. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 furos, mais o furo extra, com um reforço aqui, um material fusionado, parece um silicone, um material termoplástico, para dar, claro, um reforço aqui nessa linha dos ilhosos, para ele não esgaçar, não rasgar, nem nada desse tipo. Então, uma solução bem bacana, mas ele não é duro, ele é bem flexível, então eu acredito que não vai incomodar. Cadarço desse tênis, bem chatinho, não tem elasticidade, né? Talvez muito pouco, mas pouco perceptível. Talvez um cadarço elástico, eu sou o doido dos cadarços, como vocês sabem, fizesse muito sentido, porque como ele não tem enchimento de espuma na lingueta, ele ia dar um conforto maior aqui no peito do pé. Eu não sei como ele vai ser, eu não sei se ele é confortável ou não, vou dizer isso para vocês adiante, mas já é um ponto a ser observado, certo? Então o cabedal desse cara aqui realmente, como outros reviews aí na internet já disseram, né? Se vocês acompanham os outros canais, e eu acredito que sim, assim como eu, ele realmente é bem surpreendente. Eu achei que eu não gostaria, mas ele é muito legal assim ao toque, não é duro, ó. Ele tem uma flexibilidade, uma maciez interessante. Vamos ver aí na hora do teste. Achei ele bem bonito também, já que a gente está falando do cabedal, o design dele achei bem interessante. Então, é um baita ponto positivo para a marca. Terminado aqui a questão de cabedal, fellas, vou falar para vocês então sobre a entressola dele, que é a entressola aí agora nova deles, que é a Eleva, certo? Ela é ao toque, bem macia, assim, ó, bem gostoso. Quando você aperta e solta, você vê e percebe que ele retorna ao seu estado natural muito rápido, e isso é muito interessante, porque a gente já começa a pensar na questão responsividade. Pisei, dei uma caminhada aqui dentro de casa, ele já marca aqui alguns... fica meio amassadinho, o que também é legal, é questão aí do quanto ele pode ser airado, né? Do quanto ele é macio ao mesmo tempo que é responsivo. A gente sabe que essas entressolas mais bacanas nessa questão, elas fazem isso, elas ficam amarrotadinhas, então talvez seja um bom indício de que a gente vai ter uma boa entressola. Esse tênis aqui, então, ó, eles colocam aqui propulsão e alta performance, lembrando a vocês que ele é um tênis com placa, não é placa de carbono, é uma placa de grafeno, certo? É um material aí que todo mundo já falou que ele melhora as propriedades daquilo em que ele se mistura, certo? Então, se você tem uma placa de carbono, coloca o grafeno, ele vai melhorar as propriedades do carbono. Se você pega o nylon, aplica o grafeno, ele melhora essas propriedades, ele deixa mais reforçado, certo? Muita coisa aí científica e tudo mais que eu não vou me ater tanto nesse momento, porque já tem outros canais que fizeram isso, então não tem por que a gente se aprofundar. Mas é muito legal porque é uma tecnologia nova, uma tecnologia 100% brasileira, criada aqui pela gente. Como consequência, ele é o primeiro tênis do mundo a ter esse tipo de material aí usado na placa. Então, muito legal, ponto mais do que positivo para a marca, dessa questão de inovação, de eles estarem atentos a esse mercado. Então, Olímpicos, se você está vendo isso, parabéns pela inovação, achei muito legal mesmo.
Dito isso, falei aqui propulsão e alta performance, eles dizem aqui também já o drop desse cara que é 8 milímetros de drop, então muito bacana ver que a marca também saiu da questão de 12 milímetros, 10 milímetros e está fazendo um tênis um pouco mais baixo, que é uma tendência aí do mercado, né? 8 milímetros, 6 milímetros, o que eu acredito que agrade a muitos corredores. Show? Falei da entressola, vamos ver aqui a questão. Falei que ela é macia, né, ao toque e tudo mais. Vamos ver a questão de flexibilidade? Olha só, tô fazendo bastante força e ele não flexiona muito não, ó. Claro que ele tem uma flexibilidade, ó, mas ele não é um tênis flexível, tá certo? Então, eu vi alguns reviews falando que ele era um tênis flexível e tudo mais. Ele tem uma flexibilidade, mas a gente tem que fazer força para que a gente perceba isso. Então, vamos ver se isso é bom ou não lá na hora de correr. Eu acredito que vai ser interessante. Eu estou bem animado e bem empolgado em testar esse tênis para vocês. Falamos aí então de entressola, falamos um pouquinho da placa. Vamos mostrar aqui o solado para vocês. Olha só. Solado dele, muita área emborrachada, tanto aqui na área em que a gente faz o strike, faz o toe off aí, que a gente, né, faz a transição de passada, quanto aqui no calcanhar. Essa borracha aqui é o que a Olympus chama de gripper. E realmente ela tem uma textura, se a gente for pensar em gripper, de gripe, não de doença, mas de agarrar no solo, né? Ele parece ser muito bacana, a textura dele aqui tem tudo para ser um tênis que garanta muito bem a vocês uma tração aí na hora da sua corrida. E nessa borracha aqui, eles também adicionaram grafeno, que segundo eles vai dar uma maior durabilidade e vai fazer com que essa borracha trabalhe melhor. Lembrando rapidamente a vocês que o grafeno aí, só onde ele se mistura, ele tende a melhorar as propriedades daquilo ali em que ele está trabalhando em conjunto, certo? Aqui, na parte de trás, essa borracha mais laranjinha, ele não marca nada se é a mesma borracha gripper ou não, certo? Só está escrito aqui alta performance. Então, eles, para redução de peso, né? Eles acabaram botando em locais mais estratégicos. Já que eu puxei o gancho aí da questão de peso, vamos lá. Esse tênis aqui é um tênis no tamanho 41 e ele está pesando aí entre 257 e 261 gramas, ele tem uma diferencinha entre um pé e outro aí, como vocês podem ver nas imagens, certo? Então, um tênis relativamente leve, não tão leve quanto ele poderia ser, talvez, né? Se de repente aqui eu acredito que o que eles conseguiriam mudar para melhorar essa questão de peso, cabedal é muito leve, é muito bacana, talvez a questão da densidade da entressola, né? Deixar ela mais aerada, mais expandida. Então vai ter a mesma quantia de material, mas com uma densidade menor, o peso acaba sendo reduzido também. Veremos se isso acontece no futuro próximo. Então eu falei para vocês aí que ele é um tamanho 41, certo? Sim, a gente pegou o tamanho 41, eu e o Gustavo Nogas, usamos o mesmo tamanho e ele é o nosso tênis de tamanho casual, ou na maior parte dos tênis de corrida a gente sempre usa o 41. No meu caso, tirando Nike e Adidas, que eu usaria um mais 42. E ele ficou muito bom, então se você pretender adquirir, pode comprar o seu True to Size, o tamanho aí que você usa nos seus tênis de corrida, que vai servir muito bem. Ele sobra aquilo que eu chamo de regra do dedão, né? Ele sempre sobra aqui, ele está sobrando um dedo, aqui na parte da frente, para que você não sofra aí com a ponta dos seus pés, as suas unhas não fiquem roxas, nem nada assim. E uma coisa bem legal é que, olha só, ele tem aqui muito espaço de toe box, ele tem uma forma relativamente larga. Além disso, ele tem o toe box aqui bem alto, fellas, o que faz com que você tenha um espaço para cima e para baixo aí dos seus dedos. Então, tem um ótimo espaçamento aí para você correr com os seus dedos soltos, né? Então, não se preocupem com isso. Num primeiro momento de calça, ele também se ajustou bem bacana ao pé. Acho que essa questão do espaço, da altura de toe box, largura, funcionou super bem. Show? Então é isso aí, fellas. Esses aqui foram os aspectos mais técnicos, um review aí, digamos, completo, né?
numa primeira pegada do Olímpicos Corre Grafeno. Lembrando a vocês que ele me surpreendeu positivamente nessa primeira olhada, nessa primeira analisada aqui. Vamos ver na hora em que eu for correr com ele se isso tudo que eu tô achando e trazendo para vocês aqui vai funcionar. Então fiquem ligados aqui. Se você ainda não for inscrito no canal e você gostou do conteúdo, se inscreve aqui e ativa o sininho para você não perder a notificação quando sair esse novo vídeo com as primeiras impressões correndo. Como eu disse para vocês, eu sempre faço na hora, pego, vou treinar e vou contando para vocês aquilo que eu tô sentindo. Aproveita já que você chegou até aqui, deixa aquele likezão que fortalece muito o canal aqui, faz esse conteúdo ir para mais corredores. Show? Então é isso aí. Ficou alguma dúvida, crítica, sugestão? Você já tem esse tênis, já está correndo? Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos trocar uma ideia e vamos ver se as minhas sensações lá no próximo vídeo e se aquilo que eu estou dizendo aqui está fazendo sentido para você que já está usando, certo? E é isso aí. Gostaria de desejar a vocês ótimos treinos, aguardo vocês nos próximos vídeos, não me abandonem. É isso, é nóis, tamo junto. Falou, valeu!